Antes da gente começar esse episódio, eu gostaria de dar um recadinho para você que quer criar e hospedar seu próprio podcast. Você já ouviu falar do Anchor? Não, é a maneira mais fácil e rápida de você criar seu podcast. Não acredita? Então ouve aí. Primeiro, o Anchor é gratuito. Segundo, ele disponibiliza diversas ferramentas para você gravar, editar e personalizar ainda mais seus episódios, com músicas e efeitos sonoros. E tudo direto do seu smartphone ou computador. Além do mais, o Anchor distribui seu podcast automaticamente para diversas plataformas, como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Castbox, entre outros. E tem mais, você pode ganhar dinheiro com seu podcast. É isso mesmo, o Anchor, ele faz a ligação entre o seu podcast e os patrocinadores. E você nem precisa ter um público tão grande assim para começar a faturar. Para você ter uma noção, os primeiros patrocínios são direto do Anchor. Então não perca mais tempo. Venha já criar seu podcast com o Anchor. Baixe agora mesmo o aplicativo ou acesse o site anchor.fm. Anchor, a maneira mais fácil de fazer um podcast. E agora, vamos para o episódio. Começa agora, Press Starcast. Ohayou, starteiros! Genki desu ka? Eu sou Will Cunha, falando direto do Japão para o Press Startcast, a sua áudio-revista digital feita do mundo para o mundo. Do meu lado direito, falando também aqui do Japão, Renin. Yo, tadaima, Renin desu. Fala aí, galera. Beleza aí? Do meu lado esquerdo, falando de Jacareí, interior de São Paulo, o xodó da vovó. Ele é o xodó da vovó. Andrei Cardoso. Alô, rapaziada. Tudo certo? E não podemos esquecer da nossa já famosa e eficiente robô estagiária, Neuza. Ohayou, galera. E nesse episódio, a gente vai contar com nossos convidados lá de Portugal. Ela que já é aqui de casa, né? Já participou de vários episódios aqui com a gente, do podcast Cosquices da Malta, falando de Coimbra, Portugal, Melina. Oi, amores, tudo bem? Que bom estar aqui com vocês de novo. E os nossos convidados também participando pela primeira vez, falando ela que é natural de Angola, mas mora lá em Lisboa, Winnie. Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês. O nosso primeiro convidado internacional, falando de Serpim, na Lausanne, Miguel Gonçalves. Boas, pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite e espero que tenhamos um episódio em grande. Bom, brasileiro que é brasileiro adora uma bicha, né? Mas antes de vocês já me atacarem por ser homofóbico ou algo parecido, bicha em Portugal é fila. E no episódio de hoje falaremos sobre as diferenças, mesmo falando o mesmo idioma. Mas antes, ô Reni, como que os starteiros podem entrar em contato com a gente? Opa, se vocês quiserem mandar mensagem pra gente, manda pra nosso e-mail, @pressstartcast.com.br ou pelo nosso mural no nosso site pressstartcast.com.br e acessem nossas redes sociais. Bem lembrado. E você, Andrei, pode falar pra gente quais são as nossas redes sociais? Claro, Will. Para acessar as nossas redes sociais é só fazer uma busca, tanto no Instagram quanto no Facebook, por Press Startcast. E no Twitter é só digitar lá @cast_press. Contatos informados, bora pro episódio. Neuza, Press Start. Deixa comigo, TV. Quando nós de facto abrimos as vogais, vocês fecham só para chatear. Por exemplo, quando nós abrimos, quando nós dizemos bebê, vocês dizem bebê. A gente diz cocó, vocês cucu. E portanto a gente nunca consegue entender-se. Porque quando vocês abrem, a gente fecha, quando a gente fecha, vocês abrem. E aí, galera, pra gente começar aí, alguém já tem alguma história aí de algum perrengue que passou por um mal-entendido falando mesmo português? Olha, meu eu não sei, mas eu lembro de um da Melina aí que ela tem que contar, cara. Qual deles? Esse é famoso, hein? Esse é famoso já. Mas se é o que eu tô pensando, eu escapei do perrengue por muito pouco. É provavelmente esse daí mesmo. Alguém te falou antes, né? É verdade. Porque eu acho que eu contei aqui e há pouco tempo eu participei de um episódio no Vodcast e eu contei também lá. Abração aí, Otávio. Abraço, galera. Quando eu resolvi vir para Portugal, só para deixar claro assim, eu nunca tinha vindo a Portugal. Aliás, eu nunca tinha ido para lugar nenhum da Europa. Então, e eu também nem me dei o trabalho de pesquisar muita coisa assim, né, sobre o país.
Vai na confiança, né? Tipo, Portugal fala português mesmo, né? Bora lá. Sabe assim, a minha vontade mesmo era ir pra Itália no início, assim, porque a minha cidadania é italiana, né? Mas eu falo nada de italiano, então assim, não, vou começar com Portugal. E aí eu fui trocar uma ideia com uma amiga que já tinha morado aqui, ela veio fazer mestrado, ela fez, eu acho que entre 2017 e 2018, assim, não, antes até, porque 2018 foi quando eu decidi vir pra Portugal e ela já tinha voltado pro Brasil. E aí eu fui trocar uma ideia e eu disse, olha, vou pra Portugal, decidi ir pra Portugal, não sei o que, ano que vem eu tô indo e tal. Que demais, o que tu vai fazer? Eu, vou pra lá e vou ver o que vai dar, né? E ela disse, tá, mas o que tu tá pensando, assim, vai trabalhar com o quê? Eu disse, sei lá, vou chegar lá e vou fazer uns bicos. E aí, Miguel, me diz se eu ia me dar bem fazendo bico aqui. Aí ela me disse, amiga, não faz isso. Ela disse, não, até dá dinheiro, mas não vai. Mas não chega lá dizendo que vai fazer isso. E aí um grande beijo pra Ana Cristina, minha amiga muito querida, que me deu muitas barbadas sobre Portugal e até hoje a gente conversa vida, né? Muito. Exatamente, se não fosse a Ana Cristina eu tinha chegado aqui e tinha já feito bobagem de cara, assim. Mas o bico também tem outro significado cá, que é o nome que se dá a um pão normal ou uma carcaça, que é um pão, no fundo, tem 2 bicos e, portanto, as pessoas chegam à padaria e dizem que quer 10 bicos. Olha! Caramba! Poderia ser de fato uma profissão sua, ó. Viu, ó? É igual o cacetinho aqui do sul, né? Então. E deixa eu te dizer que aqui, Miguel tá aí que não me deixa mentir, aqui tem um supermercado que também chama o pão francês de cacetinho. Olha só. Achei genial. Quando eu vi a primeira vez, tirei foto, postei, porque olha aí, ó. Rio Grande do Sul exportando nomenclatura de pão. Achei ótimo. O Miguel, lá no Brasil, o cacetinho é só no Rio Grande do Sul. O resto do Brasil é pão francês. E eles debocham muito da gente. Sim. Eles gozam muito da gente. Aqui eles só usam a palavra gozar, que pra nós é muito difícil. Pois, já agora por falar nessa palavra do gozar, é uma expressão que nós usamos muito cá em Portugal e que sempre que a dizemos e estamos ao pé de brasileiros nós ficamos assim sempre naquela, porque sabemos qual é o significado que vocês dão. Mas também vai entroncar numa expressão que eu gosto muito, que é o tá de sacanagem. Acho muita piada. Esse a gente usa muito, Acho muita piada essa expressão. Acho muito gira. E que basicamente equivale ao nosso estás a gozar. Estás a gozar, é muito bom, gente. Isso é muito bom. A gente jamais poderia usar uma coisa dessas no Brasil. Não nessa circunstância. Mas fala aí o outro significado de bico pra galera saber. Então, gente, como é que eu posso fazer assim um significado? Como é que eu posso dizer o que é bico de uma forma assim autorizada para menores de 18 anos? Diz em latim. É o quê? Diz em latim, não. Diz em latim. Pois. Não sei. Fala em português mesmo, galera. Prefiro. Olha, assim, ó, a gente, só pra dizer pra vocês, a gente não fala português, a gente fala brasileiro, tá? Alerta de quinta série. Alerta de quinta série. Então fala em brasileiro mesmo. Então, o bico é o mesmo que fazer um suco de laranja. Olha eu despertando a quinta série B aqui. Já começou cedo. Eu achei que ia demorar um pouquinho mais. Gente, eu não entendi. Então tá, não esquenta não que isso é feio, é chulo. Um bola gato. O outro, esse é pior, Mas é isso mesmo, pra gente não ficar perdendo muito tempo aqui na mesma história. Bico é sexo oral aqui em Portugal. Nossa. Pronto, simples. Os nossos ouvintes têm que fazer trabalho de casa, têm que ir pesquisar. Então, termo técnico esse aí que você falou, né? Termo técnico. Tem até uma frase comum lá no Brasil, né? Que a galera fala que brasileiro não tem maturidade pra viver em Portugal, né? Não tem, gente, não tem. Eu acho que eu viveria na quinta série pra sempre aí, viu? Eu também. Às vezes eu me vejo, assim, muito quinta série. Deixa eu perguntar, Winnie, você nasceu na Angola, né? Sim. Lá tem muita diferença em relação ao português de Portugal, ao português brasileiro, como eles falam?
Então, é como os brasileiros passam aqui, os angolanos também. Também gozam com o nosso português. Pronto, está aqui o gozar novamente. Porque assim, nós temos expressões, por exemplo, pequeno almoço em Angola dizem muito mata-bicho. E aqui mata-bicho. O pequeno almoço aqui. Matar a fome? Eu não entendi como usar. Sim, no caso, pequeno almoço aqui em Portugal, café da manhã no Brasil. Ah, tá, o pequeno almoço. Não, já começou errado, porque eu não entendi que era o pequeno almoço. Tava pensando no almoço. Não, mas é de manhã. Eu mato bicho, pronto. É de manhã, pronto, matar o bicho da fome. Entendi, tem assim, entendi. Várias palavrinhas passam mesmo. Os angolanos passam mesmo aqui. E aí vocês falam assim mesmo, já tomou, já comeu, mata bicho, já matou o bicho, como que é? Não, a gente diz, já mata bichaste. Ah, olha! Nossa, que demais! Meu Deus, que chique isso. Mas cá em Portugal há portugueses, aqueles mais antigos, especialmente até que eles estiveram nas antigas colónias, Angola, Moçambique, etc. Que fala muito mata-bichar. Mata-bichar. Os portugueses mais velhos usam essa expressão. Mas é bom, hein? Que bacana, gostei. E é uma coisa que vai falando e perde o sentido, né? Mata-bichar. O que faz muita confusão aqui por portugueses quando ouvem isso. Acham assim uma coisa fora do normal. E a gente fica aqui assustado porque ninguém entende. Pronto, é o mesmo que acontece. Se a gente for analisar também, aqui a gente fala já tomou café e não é ao pé da letra só tomar café, né? Tomar café é comer pão, comer bolo, tudo é mata-bichaste também. Em muitos casos, nem café entra no... Não tem nem café. Você fala, já tomou café e não tem café. Exato. Eu mesmo quase não tomo café, então praticamente todos os meus cafés da manhã foram sem café. É verdade. Eu também. Tomo Todd. Walt Disney, vem! Senão teu Todd vai esquentar, menino! E você, ô Miguel, já passou por algum perrengue, alguma coisa ao contrário? A pessoa achando que tá falando português e tava falando o brasileiro? Sim. Eu tenho na minha família um brasileiro que casou com uma prima minha. Ele é de São Paulo e ele é um bocado sensível com as palavras. E nós estávamos no almoço de família e era porra para ali. Lá está, o porra para nós é estupefação, é uma expressão de estupefação. Basicamente alguém está-nos a contar uma história que nós achamos assim incrível, dizemos porra, a sério, porra. E ele tinha o filho ao pé, um bebê com 1 ano e tal, 2 anos, e começou a tapar as orelhas ao menino e a dizer, aqui não se pode dizer essas palavras. E nós puxámos a família toda do Google para lhe mostrar que o porra era uma coisa aqui completamente banal, mas ele não ficou convencido e ficámos proibidos de voltar a mencionar essa palavra. Eu achei interessante ele falar que ele era sensível às palavras, né? Aqui tem a expressão porreiro, né, Miguel? Sim. Nossa senhora. Porreiro, que é bacana ou legal. Isso, é uma coisa muito normal, assim, isso é muito porreiro. Já que vocês falaram dos nossos amigos do Votecast, o porra é o vote deles lá, que também é diferente. O bar do sul, né? Bar. Isso. Eu vou puxar meu bloquinho aqui e vou escrever essa expressão aqui, isso daí eu vou ter que começar a usar no dia a dia, cara. O porreiro nem eu acostumei ainda, pra ser sincera. Mas o cara que é porreiro é o quê, Miguel? Ele é legal? É um cara esperto? É um cara legal. Entendi. Que louco. É um cara bué fish. É fish. É fish. Esse eu já tinha escutado já. Fish. Sim. Esse eu não conheço também, não. Mas não tem nada a ver com peixe, não, né? Não. Esse fish. F-I-X-E. Fish. É legal. E bué. Bué também é um negócio que... Mas o bué tem importado também já um pouco da África, penso eu, não é, Winnie? Exatamente, vem muito de Angola. Vocês usam em Angola essa expressão, Winnie? Sim, usa-se muito o bué fish, vem muito de Angola, sim. Como o Miguel mencionou, é assim. Essa é uma coisa que no Brasil a gente não tem nada disso. Bué também é legal? Um cara bué? Uma mulher bué? Muito. Bué muito. Muito, isso, tá. Então, bué fish é uma pessoa muito legal. Entendi. Nossa, gente, eu não ia entender nada. Bué fish.
Pra mim, eu já ia falar que eu tô muito tempo aqui no Japão, que eu tô boiando no que vocês estão falando. Acabei de descobrir que eu nunca falei português na minha vida, cara. Dá pra entender quando eles dizem que a gente fala brasileiro, né? Porque de fato português a gente não fala. Pra você, ouvinte, que não tá vendo, o Renan tá agora em posição fetal aqui, falando, né, que nunca falou português. Balançando pra frente e pra trás, tá ligado? Agarrando minhas pernas, assim, abraçado com meu joelho. Mas atenção que, conforme vocês fizeram a introdução do bicha e da fila, de há uns anos essa parte começou a haver também a sensibilidade em Portugal de saber que essa expressão era utilizada para identificar alguém homossexual, e começaram muita gente, era corrigida quando dizia vamos ali para a bicha não, para a fila. Portanto já há essa preocupação. Caramba! Ah, é? É. Mas por causa dos brasileiros? Por conta da quantidade de brasileiros, sim. Hein? É assim, o português do Brasil vai dominar o português porque vocês são muito mais falantes, como é óbvio. E a língua é feita dessa dinâmica. E por exemplo, há uma expressão que está a ser já muito usada em Portugal pelas gerações mais novas, que é o ficar, que equivale a namorar, ou eu fiquei com aquele cara, ou eu curti com ele, ou eu estive com ele. Há um fenómeno muito interessante cá em Portugal, que é o facto de os miúdos veem muito YouTube, e quase todos os conteúdos, ou a maioria dos conteúdos, são em brasileiro. Ou seja, nós já começamos a ter miúdos que estão de famílias inteiramente portuguesas a falar brasileiro e com o sotaque brasileiro. Ou seja, é um fenómeno muito interessante e que vai ter tendência a crescer. Ah, sim. Caramba, cara. É verdade. Inclusive, isso que você comentou, Miguel, a Melina trouxe pra gente aqui um áudio que são aí de crianças portuguesas, né, Melina? Não, um áudio é de uma criança, que é o João, e o outro áudio é de uma amiga da Ruth, que ela só faz um comentário assim sobre o que chama a atenção dela nas diferenças. Mas o áudio do João é muito bacana porque ele tem 6 anos e ele fala muito, ele tem muita noção do brasileiro, assim, não só por essa questão do YouTube, né, porque ele assiste muito conteúdo do YouTube brasileiro, como pelo FIFA, que as narrações que tem em português são em português do Brasil. Não tem, então, em português de Portugal? Não, então, e assim, e é uma coisa muito curiosa, porque no futebol a gente tem termos muito diferentes. É verdade. Muito. Então, quando ele fala, coloca o áudio pra gente, Will. Então vamos ouvir o áudio. Escanteio para o Brasil. É pênalti para o Brasil. E é canto para o Brasil na Copa América. E lá vai Neymar com a bola. Passou por... Não é isso. Tomou a dura, hein? Escanteio. Pênalti. Lançamento. Livre. Pênalti bem batido. E Neymar bateu grande. Livre! Treinamento! Ele é uma figurinha. Escanteio e bobagem! Bobagem é um negócio que não se usa aqui. Que quando querem dizer bobagem é parvoíce. É isso, Miguel? Me corrija. É uma estupidez, uma parvoíce. Nossa, mó chique. Parvoíce, parece que tá falando, sei lá, o nome de um queijo italiano, tá ligado? Parvoíce. Já que estamos a falar de futebol, há uma expressão que eu ouvi de um brasileiro cá em Portugal, que ele contou-me que ele é do Internacional e foi ver e por acaso foi ver um jogo e num campo adversário e viu-se no meio da outra claque, e a outra claque começou a chamar vacilão, não sei o quê, vacilão. E eu fixei isso. Vacilão é clássico lá no Brasil. Vacilão. E tem a vacilação também, né? Que é o... Isso, vacilada. Que grande vacilada. Que vacilo. O brasileiro, ele é tão assim com essas coisas que eles vão fazendo o derivado do derivado, né? Porque eu já vi algumas gírias que... tá de vacilagem aí com a gente? Nossa senhora. Pode crer. Mas, Miguel, conta aí, o escanteio como que é em Portugal? O escanteio é canto. Depois temos o pontapé de baliza, deve ser qualquer coisa de meta, pontapé de meta. É tiro de meta. Tiro de meta. Depois temos o ponta de lança, que é o avançado de centro. Temos o defesa central, temos o guarda-redes. O guarda-redes é aquele guarda-redes. Goleiro. Baliza, vocês dizem meta, não é? A baliza é o gol? A trave. Trave. É o gol, Não, a baliza é tudo. Tem as redes, tem as traves. É a goleira. É que a gente chama... lá no sul, por exemplo,
chamam de goleiro, é isso que eu ia falar. Eu tô muito ligado na linguagem aí da Melina. É a goleira, o gol, é que a gente fala o gol mesmo. O gol pode ser o gol, que é o ato de marcar o gol, né? O ato de marcar o gol, mas a gente fala que o cara tava fora ou dentro do gol, o goleiro, no caso, que é o guarda-metas, né? Ele pode estar fora, tava adiantado, ele tava fora do gol, o guarda-redes, Vocês têm uma muito engraçada aí que é coletiva, e nós dizemos conferência de imprensa. Coletiva, conferência, mais chique, né? E o impedimento? É fora de jogo, o impedimento é fora de jogo. É mais intuitivo, né, cara? É o lado literal de Portugal, né? Porque eu acho que o português tem muita coisa muito literal, assim. Então... Quando faz gol, grita golo ou é gol mesmo? É golo. Golo, né? E, Miguel, agora vocês aí de Portugal estão bastante em evidência no Brasil, né? Porque agora tá uma moda de treinadores portugueses indo pro Brasil para treinar as equipes, né? Sim. E infelizmente o Jorge Jesus veio para o Benfica e está a correr mal. Você é Benfica ou Miguel? Eu sou benfiquista. E... Como é que chama? É benfiquista? Benfiquista. E as meninas torcem para algum time? Eu sou do Porto. Eu também. Na verdade, eu sou da Académica. O Porto é meu segundo time. A Académica é o time aqui de Coimbra, mas é que tá jogando a segunda liga, né? Seria o equivalente à Série B. A segunda divisão. Mas eu gosto do Porto também, simpatizo muito. Eu não vou falar nada não, que o Miguel vai ficar bravo aí, mas eu não tenho preferência. Eu só ia dizer que o Porto tem resultados mais significativos ultimamente aí, né? Então. Winnie, tens algum clube? Sim, o Porto, mas hoje correu mal outra vez. Winnie, tens algum clube no Brasil? Não, no Brasil não. Eu sou isso, mas não. Acompanho mais o da França, por acaso. Já foste ao Brasil, Winnie? Não. Nunca. Eu, português, e acho que os portugueses também em geral, por norma, eu era do Flamengo enquanto o Jorge Jesus lá estava e agora passei para o Palmeiras. Você escolheu mal, hein? Podemos começar as piadas aqui, não? Eu acho que isso é melhor deixar para um outro episódio. Acho que é bom para deixar para um outro episódio, né? O Henning não é muito do futebol, viu, Miguel? Mas somos dois corintianos aqui, por isso que a gente começou a falar. Uma vez eu vi e eu reparei nisso, que Portugal consome muito mais os times de futebol do Brasil, a cultura, a música, do que nós, o contrário. É isso mesmo? Em termos de futebol, não. Neste momento só temos interesse no vosso futebol porque temos lá treinadores portugueses. Tá. O futebol brasileiro não chega muito cá. Nós cá é mais a Premier League, a Liga Espanhola, a Liga Italiana. O bom futebol, né? O futebol de verdade, sim. Né? Exatamente. Por isso o futebol português também não tem interesse para quem não é português. Mas aqui ainda passa. Tem canal que passa aqui o campeonato português. E sabes que o futebol português tem muita cultura, não de treinador, já teve alguns, um ou outro com sucesso, mas não tem muita. Nós não vemos muita qualidade nos treinadores brasileiros, tirando o Scolari, que até chegou a ser o nosso selecionador da seleção nacional e teve bastante sucesso. Mas em termos de jogadores, são muito valorizados cá. E ainda agora o Benfica contratou o Lucas Veríssimo ao Santos, contratou o Everton Cebolinha, internacional brasileiro. Não, do Grêmio, não foi do Inter. Eu não percebi que ele falou do Grêmio, Não faz isso. Não faz isso comigo. A Melina é Grêmio aí, ó. Ela vai ficar brava. O Cebolinha foi diretamente do Grêmio. O Porto foi buscar o PP. PP tá vindo. É? É uma grande baixa pro Grêmio, mas PP está a caminho. Mas nós não consumimos assim tanto, a não ser importar jogadores. Mas em termos de conteúdos não consumimos. Agora, em termos de música, etc., consumimos muito, porque vocês têm de facto muitos conteúdos e conteúdos de qualidade. E depois, como é uma língua que é de fácil entendimento, acaba por ser de fácil entendimento, nós consumimos muito do Brasil. Eu acredito que também seja devido às novelas. Durante muitos anos. Também. Também, é verdade, né? Sim, muitas músicas. Começamos a ouvir mais através das novelas. Sim. Winnie, você tá aí há quanto tempo em Portugal? Já faz mais de 20 anos. E como que é a sua lembrança em relação a Angola, assim? É muito antiga? É porque eu saí de lá muito nova, com 3 anos. É que eu ia perguntar algumas coisas em relação a se era assim lá também, alguma coisa, mas então já percebi que estamos falando com uma cidadã portuguesa também, praticamente.
Assim, eu passei a minha infância em Argélia, por isso um mundo diferente. Depois é que eu vim pra cá. Por isso você tem essa proximidade com a França, né? Porque a Argélia, ela consome bastante a cultura francesa. Exatamente. Mas tu ainda retorna a Angola, eventualmente, pra visitar ou não? Não, vou sim. A última vez que eu fui foi há 5 anos, para ver a família e procuro sempre manter este lado da cultura, por manter-me muito ligada para não perder as raízes, apesar de não ter crescido lá. O sotaque lá na Angola, ele puxa um pouco pro sotaque português? Puxa, tanto que nós quando vamos para lá, a gente ri muito de quem está lá. Um sotaque assim, às vezes arrasta as palavras. Mas pronto, é a cultura. Sim. Se pode fazer. Desperta a quinta série B, né? Para vocês aí que não entendem esse termo recorrente já nos episódios do Press Startcast, liberar a quinta série B é soltar aquela mentalidade infantil da pessoa, né? Porque é aquela idade que a gente falta totalmente a maturidade e o bom senso, né? Por isso. É aquela idade que a gente é muito parvo. Exato, parvo. Isso, traduz aí. Parvo é muito Melina. chique, né, cara? Que a gente faz muita parvoíce. Parvo é muito chique. Eu até lembrei de um episódio que você, Melina, e a Neuza ficarem aí com essas brincadeiras pra cima de mim aí, né? Deixa Verdade. vocês aí. Eu e a Neuza trocamos umas ideias aí, exatamente. Eu queria dizer que me incomoda o contrário, um fenômeno que eu chamo de austeridade vocálica, porque a economia das vogais nos portugueses é algo que realmente me consterna. Por que, por exemplo, na palavra confortável, vocês falam confortável? Existe palavra menos confortável do que confortável? E outra que eu amo também, colesterol. Colesterol, parece russo, né? É colesterol. E até que vocês tocaram nesse assunto em relação à música, novela, o que vocês assistiram, assim, de produtos brasileiros aí em Portugal? Ou o que vocês gostam, né? Talvez. Isso, é. Eu gosto muito das novelas. Muito. Que é através dela que eu descubro as músicas. As músicas que tem na novela é uma forma, sim. E depois os programas que a gente vê. Aqui nós temos acesso à Globo, temos a Record, então temos muitos programas de televisão que nos permitem ver maior conteúdo do Brasil. E você, Miguel? Eu, quando era miúdo, só tínhamos praticamente um canal, ou 2 ou 3 cá em Portugal, e via as novelas à noite com a minha mãe, e era a Rainha da Sucata e a Pedra sobre Pedra, que eu me lembro de ver as últimas. Depois não vi mais novelas. A música, lembro-me na altura quando era adolescente, bateu muito forte o Netinho. Eita! Aí sim, hein? Só chega o que é bom mesmo. Vê só, o nosso nível musical é tão grande que nós, uma das músicas que foi aqui um sucesso de verão foi do Irã Costa, que é o bicho, vou te demorar. Nossa, cara. Foi top. Como era o nome desse cara? Ricardo Chaves. Irã Costa. Não, mas aqui teve o Ricardo Chaves que gravou na Bahia. Deve ter sido regravado aí por outra pessoa, talvez. Nós, por exemplo, os meus pais adoram a Fafá de Belém, adoram o Roberto Carlos, adoram. Sim. E já foram até ver cá em Portugal. Há muitos artistas amados. Deixa eu contar uma curiosidade. Em maio de 2019, eu ia pra Madrid, e aí eu ia de ônibus. E aí eu fui pegar ônibus na Estação Oriente lá em Lisboa. E atrás e ali na Estação Oriente tem um shopping, Vasco da Gama, se não me engano, né, Winnie? Exato. Isso, é o Vasco da Gama, e atrás do Vasco da Gama tem a Praça das Nações e tem lá um lugar de espetáculo, assim. E o shopping tava mega movimentado, muito. E eu vi muito brasileiro, que não é uma coisa muito difícil em Lisboa, mas aquele dia parecia mais do que o normal, assim. E aí eu parei pra perguntar, né, gente, o que tá acontecendo aqui? Era show do Roberto Carlos que ia acontecer naquele dia. Que legal. Nesse espaço de eventos, que era uma coisa tipo um ginásio, assim, eu não sei exatamente o que é ali, mas a fila tava imensa, tipo, tinha muito movimento mesmo. Você, obviamente, parou e foi assistir o Rei, né? Eu, obviamente, parei e me enfiei embaixo
embaixo de um trem, né? Porque desculpa, rei, mas nunca foi minha preferência. Nessa daí eu tô no time da Melina, cara. Não, a ideia não é falar de música aqui, não, mas escutem os discos da década de 70 que são bons. Aí mas eu não tenho sei. uma coisa muito polêmica, porque eu acho que o Roberto Carlos, assim, eu acho a voz dele horrível. Eu acho que ele ganhou no carisma. Mas ele sabe cantar. Depois de fazer isso 50 anos da vida. Eu não sei, assim. Claro, alguma coisa ele tem, né? Sim, ele é um bom compositor, ele tem boas músicas, mas... Não faz o meu estilo, assim. Não, mas já tem uns 30 anos aí que ele tá escorado na fama do rei aí, então... Mas antes disso ele era bom, Ele tem bastante fã, ele não precisa de mim. É justo. É. Eu só comecei agora a ver o Roberto Carlos, mas ele ainda está vivo ou ele... Não, é que ele assim, parece embalsamado, qualquer coisa, não precisa. Entendi, eu respondendo sério pra ele. Eu ainda ia falar assim, não, o dia que ele morrer vai ter 3 dias de feriado aqui e tal. Mas eu entendi. Você é estranho, meu. Como é que fala? Você é muito gozado? Não, como que eu poderia dizer isso? Se fosse falar com o meu português, eu ia dizer assim, você tá muito engraçadinho, Miguel. Mas nós dizemos que tu és muito gozão. És um gozão. Gozão? Meu Deus, eu não vou suportar. Eu não consigo falar isso, não. Não é pra amadores, gente. Não é pra amadores. O detector de quinta série, ele tá explodindo aqui. O detector de quinta série tá explodindo aqui. Tá batendo no vermelho, assim, desesperadamente. Jamais. Não tem como dizer isso, não, que eu não consigo, Miguel. Mas tudo bem. O rei tá vivo. Uma outra coisa também, uma pesquisinha que eu fiz aqui, que no Brasil é uma coisa normal, que a gente fala em qualquer escritório, e aí em Portugal já é um pouquinho mais complicado, é Durex, né? Aqui a gente usa pra colar papel. Isso é uma marca de preservativo. Então, aliás, no Brasil, o Durex é a fita adesiva que a gente usa pra colar papel. Fita cola. Fita cola? Isso. Fita cola. Fita cola. Obrigado, tradutora. Tradução simultânea. Mas vocês falam preservativo, não fala Durex, né? Não, e não falamos camisinha, falamos preservativo. Aqui o Durex virou mais ou menos como a nossa Gillette no Brasil, assim, a marca acabou dando nome ao produto. Tecnicamente, na verdade, Durex em Portugal é como Durex no Brasil, né? Porque Durex no Brasil também é marca. Também é marca. Só que são produtos diferentes. Exato. Sim. E aí não dá, né, gente? Pra fazer a mesma aplicação, não dá. Imagina chegar pro chefe e dizer assim, tem Durex? Eu nos meus apontamentos apontei aqui uma que às vezes quando ouço aqui brasileiros fico assim a pensar what the fuck, que é quando nós estamos que é o jogo da velha, que vocês dizem que nós temos cardinal e vocês chamam aquele jogo da velha, aquele símbolozinho. A hashtag, né? Hashtag, exatamente. O Miguel falou um negócio agora que ele falou hashtag, aqui não se fala H de jeito nenhum, gente. H é mudo mesmo. É mesmo? Ah, entendi. Além do jogo da velha, tem gente que fala cerquilha ou sustenido aqui também. Sustenido vem por causa de música, né? Sim. Mas cerquilha é bonito, né? Cerquilha eu tomo com café. Por ver no Brasil mesmo, de região pra região, já muda muito o português, cara. Muda, o país é grande, né? Muito grande. Não, mas mesmo quando é do lado, eu fui trocar uma ideia, por exemplo, com um amigo meu que é de Minas Gerais. Aí ele falou, cara, eu tenho que me adaptar pra falar com vocês, porque se eu falar do jeito que a gente fala lá, vocês não entendem. Sim. Aí eu falei, não, fala um pouquinho aí pra mim. Cara, não dá pra entender. Não dá. Eu não consigo. Uma palavra só, tudo, a frase inteira, praticamente. Exato. Em Minas Gerais é pertinho de São Paulo, né? Nem é tão longe assim. Não, é bem pertinho. Tem diferenças de sotaques aí também, Portugal, não? Tem. A Melina é especialista nisso. Como é que é? Tu já fizeste um programa sobre... O Miguel ouve muito Cuspices. Eu lembrei também, é verdade, você falou, eu tô lembrando. Ele ouve e aí me manda mensagem, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo, e eu vou só anotando as sugestões. Legal. É do time dos pauteiros, eu também já fiz isso. Hoje ele me passou mais uma pauta, eu disse pra ele, a pandemia tá acabando com meus programas, porque eu queria muito poder falar das minhas experiências e eu tô só tendo que pesquisar na internet as coisas.
Mas sim, os sotaques têm bastante diferença. Inclusive esse negócio que tu falou, Miguel, dessa coisa de falar muito foda-se, muito porra, muito não sei o quê. Pro norte, a galera costuma falar bem mais palavrão do que no resto do país, não? Sim. No norte é até assumido por eles e é encarado com naturalidade por eles que as asneiras saem, que nós dizemos asneiras, não sei se é como vocês dizem, mas as asneiras saem muito mais fluentemente. Aliás, quando eles dizem asneiras, dizem, opá, desculpa, mas eu sou do norte. Pois é. Asneiras. Legal. Minha mãe, quando dizia que eu tava falando asneira, é porque eu era burro mesmo, né? Era porque eu tava falando palavrão. Asneira que tem uma conotação mais assim, de palavras mais pesadas, assim, nome feio, como algumas mães falam aí. Mas uma das expressões, se me permitem, que eu acho que marca muita diferença cultural entre Portugal e o Brasil e foram brasileiros que me ensinaram, que é o caprichar e o pedir. Quando se pede algo, pede-se quase sempre capricha aí ou capricha, porque o português não pede nada. O português geralmente não tem coragem ou lata, como nós dizemos, para pedir sequer isso. Pede o produto e pronto, mas parece que o brasileiro pede sempre ali um caprichozinho. Sim, brasileiro é muito cara de pau. É uma das características, né? Capricha aí, ou então o chorinho. O chorinho. O chorinho é tipo, eu quero aquilo que eu comprei e um pouquinho mais. Um pouquinho mais. E até emendando isso aí que você falou, eu queria perguntar, Winnie, você aí em Lisboa tem contato com bastante brasileiro ou não? Eu tenho muitos amigos brasileiros, sim, tenho. Engraçado até que eu ia falar há pouco que acho engraçado que vocês têm cada vez mais a influência do inglês nas palavras, assim. Para mim no início eu não entendia deletar, não entendia. Há muitas palavras assim, vocês foram... Eu, por exemplo, da outra vez ouvia, disseram, eu já coronei, sim, porque já apanhou o Covid, coronei. A gente verbaliza tudo mesmo, né? Então, eu tenho um afilhado que ele é de Minas Gerais, então fui me acostumando já bastante. Uma coisa que está entrando bastante na moda agora aí, né, infelizmente, né, com essa nova geração, é o cancelar, né? Sim. Então, isso aí o brasileiro também tá modificando a palavra, né? Tá utilizando a função dela para uma coisa diferente. Como assim? O cancelar hoje é aquela pessoa que ela... Como que eu posso explicar? A pessoa fez uma merda muito grande, tipo assim, vamos parar de seguir essa pessoa, vamos... Você posta de lado, né? Isso, vamos parar de dar Ibope pra ela. Ibope também não adianta, deixa eu ver. Audiência, isso, perfeito. Obrigada. Vamos parar de dar audiência, dar visibilidade pra essa pessoa. A verdade é que a gente transforma tudo em verbo, né? Mais ou menos isso, assim, que é uma coisa que aqui em Portugal não faz. O português daqui é um português muito mais correto. Exato. Até com aquela questão do YouTube das crianças, eu achava engraçado ouvir dar um joinha. Que joinha? Sim. Não, e aqui no Facebook as pessoas falam, vai lá e dá um gosto. Exato. Né? Não é um like. Também dizemos like. Dizem. Alguns, né? Saquei. Não, porque essa coisa do inglês aqui eu acho besta. É como é que eu posso dizer isso? É quase um comportamento serviçal, assim, a língua americana, assim, né? Imperialista. Eu acho bobo, assim. E tem gente que, principalmente em empresas aqui, essas turmas de RH, falam muito de... Gente, eu odeio os skills. Eu vou discordar de você desse ponto aí, cara. Porque eu acho que... Da parte de empresa, beleza. Realmente, às vezes, é besteira dos caras. Mas, no geral, vem muito ligado à tecnologia. Que, assim, o pessoal... Sim. A galera mais nova, eles acabam pegando mídias sociais novas quando chega, assim. Geralmente, antes do conhecimento da maioria da galera. Então, não tem termos em português ainda. Então, o pessoal começa a usar os termos em inglês e continua. Mas eu duvido que a cultura, por exemplo, de Portugal... absorva isso, é isso que eu tô dizendo. O cara falar tudo bem, só que depois barra, né? Eu não sei, eu não gosto, é por isso que eu tô falando mal também. Eu fiz aqui uma lista de algumas palavras que vocês brasileiros usam e que eu acho que são estrangeirismos um pouco desnecessários. Por exemplo, o trem. Nós dizemos comboio.
E o trem, tudo bem que é uma palavra que é escrita em português, mas no fundo vem da fonia inglesa. Sim. O laptop, vocês dizem laptop, nós dizemos portátil. Tá certo. Sim. Depois há uma que a Melina também falou num podcast, que é o Papai Noel. Nós dizemos Pai Natal. Eu nem sei a origem do Papai Noel especificamente, porque nem é. Vem mais do francês. Noel é em francês. Ah, tá. Não é muito do inglês, tá. Porque antes do inglês, aqui no Brasil, usavam muitos termos franceses. Tem isso também. Aí foi trocando. O que não me faz nenhum sentido, porque bem na real, boa parte do Brasil mal consegue falar português. Também, por exemplo, o trem, se você falar para algumas pessoas que é um termo que não é português, que não vem, ela vai achar que não, porque já tá totalmente absorvido. Eu abro mão do trem se me explicarem por que comboio. De onde vem comboio? Também não sei. Comboio é coletivo de alguma coisa, eu só não sei o que, mas vou até pesquisar aqui pra tentar aliviar essa. Mas eu acho que o facto de os brasileiros adotarem muitos estrangeirismos, não é que nós também não adotemos, e hoje em dia cada vez mais, mas é o facto de adorarem os Estados Unidos e terem um fascínio muito grande pelos Estados Unidos. Sim. Pode ser daí. Eu acho também. Mas óbvio, assim, tem questões históricas e culturais aí. Acho que algumas coisas até são válidas, mas não há o que eu quis dizer aqui antes, que não há uma cultura como a de Portugal, de outros países, de se estranhar isso, de não querer isso, né? Aqui é muito facilmente absorvida. Exato. Essa é a minha crítica. Mas o Miguel mesmo falou alguns minutos atrás aí, no caso, algumas palavras que acabou absorvendo do português do Brasil também, né? Eu acho que vai muito por causa da cultura que consome, cara. Brasil assiste muita coisa dos Estados Unidos e tudo mais. Aí, o pessoal mais novo quer usar as palavras também do jeito que eles usam, é normal. Acho que é até natural acontecer isso daí. É verdade. E, Miguel, pra gente já começar indo pro encerramento do programa, que o pessoal, provavelmente quem tá ouvindo, tá falando, eu sei falar português, eu entendo muito bem português. Fala aí pra gente uma frase aí que vai mostrar que o pessoal não entende português. Eu já aceitei isso. Eu nunca falei português na minha vida. Se calhar aquilo que eu fui dizendo ao longo do programa já deu para perceber que há algumas coisas que sejam difíceis de perceber, não só pela velocidade e pela forma como nós comemos as sílabas, mas também eventualmente algumas expressões. Mas apanhaste-me um pouco desprevenido e não tenho nada preparado para conseguir mesmo. Só essa frase aí, pra mim, já resolveu. Não, então, quando ele começou a falar, eu já não tava entendendo. Eu falei, olha só, aí lá pelo meio ele afrouxou. Aí eu comecei a entender. A principal causa de morte em Portugal agora esta é piada, não sei se vai ter piada ou não, mas é uma piada que me lembrei agora no momento, mas é falta de ar. Nós morremos por asfixia simplesmente ao falar. Não respiramos. Literalmente, eu acho que foi daí que os brasileiros aprenderam a não colocar vírgula nas frases, né? Que já emenda tudo de uma vez, tentando falar português. Aliás, eu vou ter que falar isso daqui, é muito de quinta série, sinto muito. Mas, Melina. Oi. Aí em Portugal a galera já tá tomando pica, já? Ai, tá todo mundo louco pela pica. Tu quer que eu diga o resto? Onde é que eles dão a pica? Se bem que a da Corona não é nesse lugar que vocês estão pensando. Não é. Não vai dar pra fazer a piada completa daqui. Não vai dar, no Covid não é nessa. Mas é muito engraçado sobre isso, assim, tem muitas piadas em Portugal que, assim, elas significam a mesma coisa, mas pra gente, a coisa tem um tom muito mais agressivo. Né? Então, por exemplo, assim, coloquem o pi se vocês acharem que é o caso, tá? Mas assim, cu é um negócio que em Portugal falam com a mesma inocência que no Brasil a gente fala bunda. Sim. Então tem um programa que dá no rabo também é uma coisa ainda mais inocente, né? Tipo, eu tenho uma amiga que tem um filho de 3 anos. Nossa, a frase veio completa na minha cabeça agora. Entendeu? Quinta série é foda. Exatamente. E aí, então, eu tenho essa amiga tem um filho de 3 anos, aí quando ela foi na escolinha e perguntou lá o que ela tinha que levar, o que o menino tinha que levar pra escola, ela disse assim,
leva isso, uma muda de roupa e um lencinho umedecido pra limpar o rabinho. Porque rabo é uma coisa fofa aqui, assim, quando tu fala sobre criança, é fofa, assim, né? Porque quando tu fala de adulto, é o mesmo peso que a gente tem como bunda, né? Uhum. E isso acontece com muitas outras palavras, assim, e cu é esse. Tem um programa que eu ouço no rádio todos os dias que eu adoro, e ele direto fala assim, fulano, levanta o cu da cama. No rádio. Mas a minha avó falava isso também. Só que ela é a véia desbocada, né? A véia do norte. Tua avó, se fosse de Portugal, ela seria do norte. Isso. Então, sim. E essa história da pica no cu, né? Desculpa, gente. É uma coisa assim, tipo, é mais folclórico, eu, assim, no dia a dia nunca ouvi, mas também é um negócio que se fala, ok, sabe? Ninguém vai rir como a gente ri. Mas olha, eu acho... Tem o Roger do Traje fez uma música um tempo atrás que ele brincava com isso, né? Ele falava, só pra completar o refrão eu vou enfiar um palavrão. Aí fala, cu. Pode crer. Né? É um termo tão nada a ver que a gente transformou num significado. É que a gente tem essa tendência escrota de transformar tudo numa coisa muito sexual e muito... Exato. Né? Eu lembro eu tenho uma amiga que disse assim, porque o fulano fez cocô fora de casa, que aqui é cocó, que eu acho um amor, cocó, em vez de cocô. Fez cocô, não sei o quê. E, tipo, e aí ele achou estranho porque não lavou o rabo depois. Eu fiquei, parecia uma coisa super grosseira. Mas que não, toda vez que o menino faz cocô, ele, né, toma um banho. E é cocó, é isso? Cocó. Nossa. E é para fazer preferencialmente na casa de banho. Isso. Casa de banho. Mas cocô aqui já é uma coisa... Eu não falo muito cocô, não. Cocô difícil. É uma coisa bem infantil, né? É, mais pra criança, né? E o cocó também é aí desse mesmo esquema? Ou é mais usual, o cocó? É banal, é algo que é muito usado. E só assim, só pra não sair, assim, só com uma observação nisso, o xixi, aqui também falam xixi, mas é escrito com CH. Olha só. Me dói os olhos, mas essa parte da escrita eu não tenho muita noção, não. Tem muitas diferenças? Tem algumas, assim. Se você quiser saber mais essas curiosidades, aonde que eles podem achar, Melina? Olha a ponte, hein? Olha a ponte, levantei, é só cortar, hein? Comecem ouvindo Cusquices da Malta, toda sexta-feira no ar. Eu falo muito disso, é verdade. Tem muitas coisas dessas diferenças, tem uns bem específicos, assim, sobre isso. Mas, fora isso, eu acho que tem muita... Hoje em dia tem muito material, né? Tem muito brasileiro morando aqui, então tem muito material falando sobre isso, tem guias, tem livros, né? E eu acho que são, assim, coisas muito interessantes pra quem vem, né? Até, assim, pra quem tá passeando, pra quem... Nem digo só pra quem mora, sabe? Por exemplo, uma das coisas que uma vez eu levei pro podcast, quando eu tava falando sobre o meio de transporte, é que aqui o nosso carro de passeio, assim, é chamado de ligeiro, né? Então, daqui a pouquinho, tu vai alugar um carro, tu vai ir pra um posto, tu vai parar numa área de serviço, que é como eles chamam, assim, tu tem na autoestrada, tu tem um lugar, assim, que é um posto de gasolina, restaurante, não sei o que e tal. Então é uma área de serviço. E aí na área de serviço eles estão te dizendo, aqui vai ligeiros, aqui vai não sei o que. Então são nomenclaturas que, pra quem vem, mesmo que seja só pra passear, é interessante saber, né? Então vale a pena, tem muita gente produzindo conteúdo legal sobre essas diferenças de Portugal. Comecem pelo Cusquices. No Cusquices, normalmente, eu indico, né, sites ou outros perfis que também fazem esse tipo de conteúdo, porque tem muita diferença mesmo. A gente se entende, a gente se vira, sim, mas facilita muito quando a gente já tem uma noção. Há só uma coisa que eu queria acrescentar, que é os meus pais, quando me conceberam e quando me deram o nome, não me quiseram internacionalizar para o Brasil, porque um dos meus apelidos, aliás, a culpa não é dos meus pais, é da família, porque um dos meus apelidos é Pinto. Mas é apelido? Apelido aqui em Portugal é sobrenome, não. Apelido é sobrenome. Apelido é sobrenome. Olha o tontão aqui. Então, onde que alguém aceita um apelido?
Eu ia comentar, mas aí eu resolvi esperar um pouquinho. Deixa eu só contar uma coisa pra vocês que acabou acontecendo comigo. Quando eu cheguei aqui no Japão, na primeira empreiteira que eu fui trabalhar, eu não sabia muito dessas coisas, né? Eles tinham uma ficha que era uma tradução, sei lá, de português de Portugal, misturado com o brasileiro. E na ficha tinha lá, nome e apelido. Eu fui e coloquei o nome, Williams, tal, o apelido, eu coloquei lá Will. Que as pessoas me chamam de Will, né? Mas eu te garanto que muita gente já deve ter feito isso. Eu teria feito, com certeza. Normal. A maneira por causa da qual a gente se desentende tem a ver, às vezes, com o vocabulário, por exemplo. Se eu em Portugal, se eu disser que estou no acostamento porque a minha perua não tem estepe, não há um português entende que está a falar português, mas ele não sabe nada do que está a dizer. Porque em português essa frase diz: eu estou na berma porque a minha carrinha não tem pneu sobressalente. Bom, galera, então aqui vocês viram que você pode ser um miúdo, um puto, ou uma pita, né? Ou até mesmo um baderna, né? Mas vocês viram aí que tem muita diferença entre mesmo sendo o mesmo idioma, o português, mas tem muita diferença entre o português, ou como os portugueses mesmos dizem, o brasileiro, né? Eu queria então convidar todos vocês pra gente tomar uma bica e comer um prego. O que vocês acham? Deve ser bom, bora aí. Mas eu prefiro um fino do que uma bica. Um fino. A quinta série apitou aí. Olha o Andrei dando um de puto agora. Se vocês quiserem saber a tradução, vai lá ouvir os episódios do Cosquice da Malta e enche o saco lá da Melina perguntando tudo isso daí. Eu ouvi lá no Press Startcast, o que é isso daí? E ela vai explicar pra vocês o que é todas essas coisas que a gente falou em português. E eu já queria começar então, como sempre, pedindo para que você, Andrei, deixe as suas considerações finais e o tchau pra galera. Bom, considerações finais, obrigado aí a todos os participantes, dizer que prazer conhecer aí o Miguel e a Winnie, eu aprendi bastante, não sei se eu vou lembrar de tudo que eu aprendi hoje aqui, mas vou anotar assim que o episódio sair, colocar aqui, fazer um pequeno dicionário aqui que foi muito interessante. Ainda tô curioso pra saber o que é o fino, o prego, mas depois vocês me falam. Não tem dica, nada a ver com o que a gente conversou hoje, eu deveria fazer um dever de casa, de repente procurar aí algum filme que fale, né, ou sei lá, um filme português, um filme angolano, já vi alguns, mas não vem ao caso, mas só pra comentar que eu tô muito viciado no Cobra Kai, eu nunca tinha... Aê, boa! Pois é, e você que comentou comigo, né, Reni? Uhum. Então, bateu, a onda bateu aqui agora, e eu não sou muito de série, eu sou complicado pra série, mas como ela tem episódios curtos de meia hora aí, eu tenho conseguido assistir vários em sequência e desperta, né, uma coisa nostálgica, mas não só isso, o que eles fizeram aí com essa coisa de quem é o mocinho, quem é o vilão, tem várias camadas ali, é muito bom, assistam Cobra Kai. Winnie, muito obrigado aí pela sua presença, obrigado também aí no dia da gravação aqui, a gente sabe que tá bem tarde, e obrigado aí por se disponibilizar aí pra conversar, adoramos muito conversar com você aí, saiba que as portas aqui do Press Start sempre estarão abertas, sempre que você quiser participar, seja bem-vinda. Eu vou pedir que você deixe as suas considerações finais e o tchau pra galera. Agradeço imenso o convite, foi a minha primeira vez, gostei muito de conhecer aqui o pessoal e aprender mais um pouco, a gente conhece assim algumas palavras, mas deu para aprender mais algumas expressões. Espero brevemente estar de volta e mais uma vez agradeço o convite. Tudo bom para vocês, os ouvintes, e também aqui para a Melina, André, o Miguel, o Reni, para quem eu não conhecia. Obrigada a todos. Miguel, muito obrigado também pela sua presença, obrigado aí por trazer essas informações aí de Portugal. Da mesma forma, a casa é sua aqui, sempre que você quiser participar de algum episódio, puder trazer mais informações aí de Portugal, seja bem-vindo. Vou pedir que você deixe suas considerações finais e o tchau pra galera. Muito obrigado, eu adorei a participação, apesar da hora ser tardia e de eu até ter o costume
de adormecer cedo, estou sem sono nenhum, foi muito bom. Peço desculpa ter falado tanto e peço desculpa essencialmente à Winnie, que no fundo estava aqui também para dar o seu contributo, tanto como eu, e acabei por falar mais, mas estava mesmo muito entusiasmado. Obrigado a todos pelo convite e pela participação e por este momento muito bom. Melina, você que já é de casa aí também, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua participação. Queria também te agradecer aí por ter trazido essas informações, ter feito a tradução pra gente aí, né, ser essa tradutora do português para o português. Vou pedir que você deixe aí as suas considerações finais e tchau pra galera. Obrigado Will, Reni, Andrei. É sempre muito bom participar com vocês e é muito legal trazer assim essa experiência, né? Pra mim tá sendo, toda essa experiência em Portugal tá sendo muito boa e eu acho muito bacana essa mistura de cultura. Eu queria só deixar aqui pros ouvintes, já que aqui em Portugal consomem tanto produtos brasileiros, eu queria deixar 2 dicas de cantores, uma cantora e um grupo português que eu sou muito fã e que eu descobri aqui. Então é a cantora Marisa, que canta um fado muito moderno, muito bacana, me desmintam se eu estiver errada, mas assim, ela é muito boa. E um grupo de rock chamado Chutos e Pontapés. São 2 artistas, né? O Chutos é um grupo, né? Mas então, são 2 dicas que eu dou pra quem tá no Brasil. Ouçam o Cosquices da Malta. Eu tento trazer um pouco dessas curiosidades, assim, e eu acho que a gente tem muita informação pra trocar. E agora eu fiquei muito curiosa pra saber mais de Angola também. Vou atrás dessas coisas e vou tentar trazer um pouquinho de Angola pro Cosquices. Mas é sempre um prazer imenso estar aqui com vocês. Uma oportunidade. Sim, muito obrigada pela oportunidade, um prazer enorme. Winnie, um prazer te conhecer. Vou trocar umas informações aqui pra gente conversar mais sobre o português pelo mundo. E um beijo pra todos. Obrigada, prazer. Reni, mais uma vez obrigado aí pela participação. Vou pedir que você deixe também as suas considerações finais e o tchau pra galera. Beleza. Galera, valeu por ouvirem até aqui. Agradecer aí a participação da Winnie, da Melina e do Miguel. Melina já recorrente aqui, tá quase mais vezes do que a gente mesmo aqui, né? Eu já tô quase requerendo a minha estabilidade enquanto funcionária. Ó, já dá pra pedir uma música e a gente vai mandar a carteirinha daqui a pouco. Já tô providenciando a cópia da chave já. Boa. E, cara, hoje foi legal pra caramba. Pra variar, né? Bateu a 5ª série forte aqui. Cara, vou falar que eu realmente anotei algumas expressões pra começar a usar no dia a dia, cara. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido aí. Falou! Eu também vou deixando aqui as minhas considerações finais. Vou ter um trabalhão pra arrumar o termômetro de 5ª série aqui, que infelizmente ele explodiu, ele faleceu. Infelizmente ou felizmente, né? Portugal faz isso com a gente. Se você quiser saber um pouquinho mais de Portugal, ouça lá o Cosquices da Malta. Apesar dos meninos não terem falado, mas o Andrei, ele tem o podcast dele também, que eu lembrei, Conta de Memórias Afetivas. Muito obrigado, William. Eu esqueço. O Reni também, ele tem um podcast que ele toca muito bem lá, que é o Dropzilla, que fala sobre as informações undergrounds aqui do Japão. Isso aí, valeu pelo elogio, cara. Depois me passam lá, eu passo o boleto pra vocês pagarem. Eu vou deixando aqui o meu abraço. Bom dia, boa tarde, boa noite e tchau! Que pena! O programa já está acabando, mas não fique triste. Logo, logo tem mais uma edição do Prez Starcast novinha para você. Siga nossas redes sociais. Prez Starcast. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.